Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com Marco Antônio Martins Caldeira. Ele tem licenciatura plena em Ciências Biológicas e mestrado em Produção Animal. Atualmente é professor efetivo de Biologia e Ciências em escola estadual aqui na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O professor Marco Antônio é escritor e pesquisador de história. Nas suas pesquisas, descobriu que é descendente de muitas pessoas do passado, tais como Abraão, rei Herodes, Marco Antônio, marido da Cleópatra do Egito, além de vários outros personagens da história. Sua obra é Filhos de João, pequenas histórias de uma linhagem da família Caldeira Brant. Você encontra nas livrarias digitais como Amazon e Magazine Luiza. Bem-vindo, professor Antônio. Desde já quero agradecer que prontamente atendeu meu pedido. Por nada. Foi um prazer todo meu, Felipe. Ok. Professor Marco, é, nós estamos aqui para um bate-papo, um formato de entrevista. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? E fique à vontade, o espaço é todo Sem seu, problema. tá bom? Uhum. Eu Sem queria problema. saber, professor Marco, como começou o seu interesse por política? Tá, perfeito. Bom, Felipe, o meu interesse por política é por causa da minha família. Minha família tem vários políticos. Meu avô foi vereador aqui em Montes Claros. Meu trisavô foi presidente da Câmara, nem havia prefeito na época, né? No século XIX, ele foi presidente da Câmara aqui, Francisco Durães Coutinho, na época do Partido Conservador. Isso aí da parte do meu pai, da parte da minha mãe também, meu avô materno, ele foi candidato a vereador lá em Brasília de Minas. Não ganhou, mas fez muita política também. E meu pai já foi também convidado para ser prefeito de Alagoas, só que não se interessou. Então, a minha família, a política é como se fosse uma coisa corriqueira, uma conversa diária aqui, desde que eu me entendo por gente, você fala de política. Né? Então, por exemplo, Humberto Souto, que é parente distante meu, as pessoas elas sempre falavam de Humberto Souto aqui, Humberto Souto ali e tal. E aí aquilo passou, digamos assim, como se fosse uma osmose, né? Como se fosse uma influência que passa para a gente diretamente. E a política, a gente vê que é algo que governa as pessoas, as pessoas, o ser humano, ele é um ser político. E aí a gente vê que a política, ela modifica toda a nossa vida. Então, a escolha de um político X ou Y pode mudar a economia de um país, pode mudar a estrutura de uma cidade, pode mudar o funcionamento de um Estado e o mundo inteiro, né? Porque a gente sabe que o mundo inteiro é globalizado, o Brasil está relacionado com a Sim. Europa, a América do Norte, com a Ásia, com a África, tudo está relacionado. Então, a política é algo que faz parte da nossa vida, porque o ser humano ele é político. Mas é isso aí. Pode fazer, continuar a pergunta. Meu interesse, então, surgiu por causa disso aí, por causa da própria família, e a gente, pelo fato da consciência e sabendo que a política ela é aquilo que rege o ser humano, pelo fato de a gente fazer política com nossos vizinhos, política com nossos parentes, com as pessoas que a gente vive em casa, e isso aí vai abrangendo, né? A política com o bairro, política com as pessoas que vivem no nosso trabalho, as pessoas com qual a gente convive no dia a dia, o comerciante que vende para você, que você vai comprar, né? O bancário que atende você lá no banco, o seu gerente do banco que vai atender você. Então, tudo isso é política. A política ela faz parte do ser humano, a própria vida dele. Então, a gente não entende, digamos assim, a vida sem a política pelo fato de a gente viver em sociedade. É isso aí. Sim. Professor Marco, assim, eu sei que você esteve em Portugal, mas parece que colocou os pezinhos em outros lugares também. Eu queria saber como que foi isso e por que o Marco Antônio não seguiu essa carreira política, mas foi fazer ciências, biologia. Tá, eu vou explicar para você. Em 1987, eu estava terminando o curso de medicina veterinária da UFMG e fui convidado para participar de um programa de intercâmbio cultural nos Estados Unidos. No ano seguinte, eu fui, mas eu não terminei o curso de medicina veterinária. Fiquei um ano nos Estados Unidos participando do programa de intercâmbio cultural no estado de Nova York.
precisamente numa cidadezinha muito pequenininha chamada Bedford, em Nova York. E lá eu fiquei um ano, aprendi inglês, aprendi várias coisas, como é que é a vida americana, participei das vidas da American Way of Life, como as pessoas costumam dizer lá, o estilo Legal. de vida americano. E aí depois é, eu tive a oportunidade de viajar para Portugal. E lá em Portugal, eu continuei o meu curso de medicina veterinária na cidade de Lisboa. E Hum, fiquei em Lisboa por mais ou menos um ano e meio, se não me engano. E aí fui para Coimbra. E lá comecei o curso de biologia na Universidade de Coimbra, a famosa Universidade de Coimbra, onde várias pessoas aqui do Brasil, né, como o pessoal lá da Confidência Mineira, teve a oportunidade de estudar. hum. Então, uma das universidades mais famosas da Europa e de Portugal. E de lá tive a oportunidade também, na época das férias, passar temporadas na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, esses lugares todos aí a gente vai ter a oportunidade de visitar também. E outros países também, a título de visita, como por exemplo Uhum. Inglaterra, Suíça, Então eu estou diante de um esses homem seus países, muito, muito República Tcheca, viajado. que tinha sido. Um pouco, pessoas que viajaram bem mais que eu, né, que já teve a oportunidade de visitar. Minha mãe, por Mas exemplo, isso é conhece muito a bom. Rússia, minha mãe viajou para vários lugares aí, Aham. Isso é todos os muito lugares. bom. Professor Marco, qual é a sua relação com a fé e, na sua visão, é possível conciliar a fé e a política ou são coisas antagônicas? É o seguinte, não tem dificuldade nenhuma, Felipe, pelo seguinte fato de conciliar a fé com a política, porque a própria Bíblia já mostra desde o início da história da humanidade, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó eram pessoas políticas, eles eram chefes das suas tribos, e aí onde começou a aparecer, digamos assim, os reis, então, aquelas tribos antigas lá da época do chamado Crescente Fértil, né, daquela época aí, eles, Uhum, já começaram, eles tinham a sua religião. E essa religião ela influenciava de forma direta a forma dos reis agirem. Então, a política e a religião sempre estiveram de mãos dadas desde que a humanidade é a humanidade, sem dúvida nenhuma. Desde que a humanidade eram tribos de pessoas que viviam no nomadismo, lá nas estepes da Ásia, do Oriente Médio. E aí, o que aconteceu? A partir de um determinado tempo do iluminismo, em que houve, digamos assim, uma espécie de separação. Mas a gente sabe que isso aí não é uma coisa natural. Que o chefe de Estado, o chefe de um governo, trabalha com pessoas que são pessoas religiosas, o ser humano, ele é um ser religioso, é um ser que tem a sua religião, tem a sua fé, querer, eu não tenho fé nenhuma, então a sua fé é uma. travou. Começa a consultar isso aqui, bruxaria acolá, achando que pode resolver alguma coisa na vida, não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte: pelo fato das pessoas terem a sua religião e agirem de certa forma como a religião manda, o que é, na realidade, o Estado? Se é um conjunto de pessoas, o Estado e a religião deveriam, pelo menos, andar de forma justa. Se você for ver o que são as leis de verdade, elas seguem os princípios dos 10 mandamentos. Por exemplo, matar é uma coisa que é crime e é contra a lei de Deus. Roubar é uma Uhum, coisa que é crime contra a lei de Deus. Caluniar pessoas, difamar pessoas também é uhum, contra a lei de Deus e também é contra leis humanas. uhum. Então, se você for ver, a religião ela influencia de forma considerável a forma de viver a sociedade. Não é isso? Então, não há nada incompatível de forma alguma de fé e política. É isso aí que eu gostaria de falar. Verdade. Professor, existe dificuldades na profissão quanto ao envolvimento político e opiniões religiosas? É difícil, enquanto professor,
manter esse pensamento? Não, não vejo dificuldade nenhuma, Felipe. Por quê? Porque a filosofia, o ensino, a ciência, ela é algo que tem que ser evoluído. Então, uma coisa é um dogma religioso, por exemplo, é dogma que Deus existe. A existência de Deus ela é um dogma. Se você falar, não, Deus não existe, você passa a combater um dogma, certo? Então, a partir do momento que se a ciência começa a dizer que Deus não existe, então não vale a pena o ser humano ele é a matéria, o ser humano é descendente de seres que não são seres humanos, então não existe alma, não existe vida após a morte, a vida acaba aqui, então a vida de um ser humano e a vida de um animal qualquer é a mesma coisa. Isso aí parte do princípio errado, que nega-se, então, portanto, a religião. Eu não penso, não vejo dificuldade nenhuma em ser uma pessoa religiosa e ter a minha profissão, tanto relacionada com os colegas, quanto a própria profissão em si. Por quê? Porque se você for ver o que é, por exemplo, a biologia, eu sou professor de biologia, a gente entende muita coisa bonita, que ali a gente tem a ideia de que alguém superior à própria matéria fez tudo aquilo ali. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conciliar o meu trabalho com a fé. Por quê? Se a gente for ver o que é a vida, eu sou professor de biologia. Se a gente for ver o que é a vida, a complexidade, a beleza do que é a vida, a Uhum. gente logo deduz que houve uma força maior, uma força muito mais poderosa, que fez tudo aquilo que existe em matéria de vida. Então, vou fazer uma comparação para vocês. Imagine só se fosse possível a gente pegar um livro, um dicionário bem grosso, né, rasgassem vários pedacinhos e jogassem do alto de uma torre do edifício. E aí, imagine, seria possível essas letras, esses pedacinhos de papel, todos eles organizados de acordo como era possível fazer aquele dicionário anteriormente? Isso não é possível. Obviamente que não é. Então, a vida está aí, não é por acaso. Não foi uma coisa jogada ao léu, não foram palavras jogadas ao léu que formaram essas pessoas. É uma coisa muito bem organizada, uma coisa muito bem feita. E a gente sabe, olhando para a vida, a gente sabe que houve alguma coisa que fez, né? Tudo isso que existe aí. Não só a vida, não, mas a própria constituição da matéria, os minerais, né, os planetas e tudo mais, a gente percebe que houve um ser que criou tudo isso aí. Não precisa nem ser, digamos assim, uma pessoa muito inteligente para perceber logo isso. A própria existência da natureza, a gente sabe que houve um ser, uma entidade maior, que construiu tudo isso aí. Então a gente sabe que perfeitamente que é Deus que fez isso aí. Então não tem dificuldade nenhuma. Agora, sobre o problema da questão de dizer que fé e religião são coisas incompatíveis, isso, infelizmente, é uma mediocridade e uma hipocrisia. Por quê? No momento em que eu digo que a fé, aliás, perdão, que a ciência é uma coisa que não se discute, que é uma coisa que é um dogma, igual a religião, que é um dogma, que tem seus dogmas, aí acabou a ciência. Porque a característica da ciência é justamente o questionamento. Por que a gente está sempre aprendendo coisas? Né? Paulo Freire sempre dizia: ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, por isso nós estamos sempre aprendendo as coisas. Isso é verdade. É uma verdade. Apesar de Paulo Freire ser o que ele disse uma coisa que é verdadeira. Sim. A ciência ela sempre faz perguntas, ela sempre faz questionamentos, e isso é o que faz mover a ciência, a curiosidade, a gente saber o que, tem de lá do lado de lá do universo, como é que foi a formação da Terra, como é que é o organismo humano. Então, esse fuçar, essa palavra, digamos assim, esse fuçar das coisas que faz com que a gente entenda as coisas tal como elas são. E isso é a curiosidade natural do ser humano. A Uhum. partir do momento que ele não tem mais curiosidade, acabou a ciência. Então, nós não podemos dizer que a ciência é uma coisa estática. Nós não podemos dizer que a ciência é uma coisa que é um dogma, como é a religião. A religião, Deus existe, pronto, não se discute. Né? Aquilo ali é o que é e pronto. É isso aí. Tá Eu bom? penso, isso é muito interessante, porque também a ciência, né, e essa questão toda de descobertas, como que foi criado o universo e como que acontecem as coisas, também é uma forma de glorificar a grandeza desse Deus, de nós nos Com maravilharmos, certeza. né, como que Deus é tão grande e Exatamente. poderoso. A ciência nos faz enxergar essa Exatamente. beleza. Se a pessoa olha as coisas do
universo da vida, ensina maravilha diante daquilo ali, infelizmente a pessoa vive num mundo de mediocridade. Né? Então, a pessoa que se maravilha, por exemplo, vendo o animal, vendo a planta, vendo o universo, vendo a própria beleza das pessoas, porque as pessoas elas são bonitas, por mais, digamos assim, entre aspas, feios, pode ser, ela tem a sua beleza. Todo mundo tem a sua beleza, sem dúvida nenhuma. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que são idosas, né? Às vezes a pessoa, poxa, a pessoa não, a pessoa tem ali uma verdadeira história, e a história dela, as suas rugas, a história dela nos seus cabelos brancos, no seu encurvar, aquilo ali demonstra uma beleza que a pessoa ela carrega com ela mesma durante todo esse tempo que ela viveu. Isso aí todo mundo tem sobre ele. Por pior que seja o ser humano, por mais, digamos assim, terrível que ele possa ser, ele tem a sua beleza, tem alguma coisa que pode ser admirável nele, sem dúvida nenhuma. Né? Sim. Professor Marco, polêmico, república ou monarquia? Sem dúvida nenhuma, a monarquia. A monarquia, ela é o governo, estou falando aqui, a monarquia, que existem vários tipos de monarquia, né? Vamos entender Uhum. que bem as coisas. Existia a monarquia antiga dos tempos dos faraós, do tempo dos reis da Babilônia, que eram monarquias, digamos assim, teocráticas, o rei era um ser absoluto, era considerado por Deus, tá? Nós temos que entender isso. Uhum. Nós temos também que entender o tipo de monarquia que havia, por exemplo, nas épocas medievais, que é a monarquia orgânica. Né? E nós temos vários exemplos aí de reis, como São Luís Rei da França. Né? Nós temos aí, por exemplo, o rei Eduardo Henrique V da Inglaterra, que fez aquela batalha de Azincourt. Né? Temos vários outros exemplos de reis, aí, rei Santo Estevão da Hungria, e temos vários reis chamada monarquia orgânica. Temos os reis absolutistas, portanto, mais recentes, como, por exemplo, temos a chamada monarquia constitucional, das monarquias de hoje. Então, nós temos, se não me engano, só a Arábia Saudita que o rei ele é absolutista, não tenho certeza. Mas parece que na Arábia Saudita o rei ele é o chefe de Estado e chefe do governo. Mas, se você for ver o Japão, a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, esses países todos que são bem desenvolvidos, o Canadá é uma monarquia, a Austrália ela é uma monarquia também, a rainha, no caso lá, o rei Carlos, rei Charles, do, do, daquela, todos que eu falo que é o rei da Terra. Então, países envolvidos e elas são exemplos para o Brasil também. Então, nós temos aí bons exemplos de países desenvolvidos e monarquia. Então, por para o Brasil. Então, a gente vê o que foi o Brasil. Nós tivemos dois grandes imperadores, o imperador Pedro II. Nós tivemos um tempo de grande prosperidade para o Brasil, e era monarquia parlamentar, monarquia, portanto, com parlamento. O rei tinha, o imperador, no caso, né, ele tinha o poder executivo e tinha o poder, poder moderador, tinha o ministro. Então, a monarquia parlamentar que a gente observa como um país da Inglaterra, que é um dos países mais famosos em matéria de monarquia, é uma boa opção para o Brasil. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, essa briga, né, de parte de direita, esquerda, né, de uma verdadeira hegemonia que divide muito o país. Se nós tivéssemos um rei que unisse o Brasil inteiro em torno do rei, e nós tivéssemos um parlamento que poderia ser dissolvido a qualquer momento, caso o primeiro-ministro fizesse alguma bobagem, estaria resolvendo boa parte dos problemas brasileiros. Porque um dos problemas brasileiros que nós temos aqui, mais graves que tem, é justamente a corrupção, é justamente a perpetuação do poder, é justamente o projeto político de perpetuação do poder, como tem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que ele quer fazer aí, portanto, uma perpetuação do poder, e isso não seria possível na monarquia. Por quê? Porque seria o primeiro-ministro
e se por acaso acontecesse algum problema, o imperador dissolvia o parlamento, haveria novas eleições e estaria resolvido o problema completamente. Então, para o nosso país, sim. Né? Felizmente, nós tínhamos aí a cláusula pétrea que caiu com a Constituição de 1988. Então, antes não era permitido falar de monarquia, não haveria a permissão de haver círculos monárquicos, estudos monárquicos, e hoje é possível, graças à extinção da cláusula pétrea a partir da Constituição de 1988. É isso. Bom, esclarecedor. Eu acho que talvez mesmo seria bem mais fácil nossas vidas se fosse assim. Professor Com Mar, certeza. sobre o livro Filhos de João, como se Sim. deu essa questão, essa procura por personagens, né, essa linhagem, né, que também tá envolvido um pouco com a Tá. questão da monarquia. Sim, claro. Eu vou falar uma coisa para você. Foi na época da pandemia, né? A gente tinha muito tempo na pandemia, né? Não é Uhum, igual hoje nossa vida está mais ou menos corrida. Então, houve a possibilidade de escrever um livro que eu já tinha vontade muito de escrever. Há muito tempo eu tinha vontade de escrever esse livro. Eu sabia que na minha família tinha pessoas ilustres, mas não sabia tanto assim como que era daquele jeito. Então, fuçando, a palavra certa é fuçando na internet, também, por exemplo, descobri aí o site gene.com, e descobri, por exemplo, que eu era descendente de duques de Brabante, que é um ducado que ele já não existe mais, que é a atual Bélgica e Holanda. E aí eu descobri que esses duques de Brabante eram descendentes de imperadores como por exemplo Carlos Magno, como por exemplo o Frederico Barbarossa, né? E outros imperadores também, e outros reis da Europa. Que é uma coisa muito interessante que existe na Europa, é que a Europa era governada por uma verdadeira família, como se fossem todos aqueles reis, eles são primos. Então a rainha Elizabeth é parente do rei da Espanha, ela é parente também do rei da Suécia, são todos primos, é tudo como se fosse uma grande família, aquilo ali. Então não tem como a família, as famílias reais da Europa, elas serem separadas. Até com a família imperial russa, né, que foi exterminada na época do comunismo, uhum, ela também está relacionada com os reis da Inglaterra também. Então, tudo ali é uma família só. Então, eu descobri que a gente tinha ancestrais interessantes e eu comecei a descobrir a história, por exemplo, de um ancestral meu que veio aqui para o Brasil em 1700. Chamava-se Ambrósio Caldeira Brant, nascido em Lisboa. Esse Ambrósio Caldeira Brant esteve aqui em Minas Gerais, veio para aqui em Minas Gerais, casou-se com uma paulista, né? E aí ele veio para cá na época das minas. Quando começaram as minas, apareceu o ouro aqui no uhum. início do século XVIII, se envolveu com a famosa Guerra dos Emboabas, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que eles tinham um forte na região ali de São João del Rei. Esse forte foi o último bastião dos Emboabas. Os paulistas cercaram aquele forte do Ambrósio Caldeira Brant e teve uma guerra realmente muito complicada. E no momento em que eles iam atacar o forte e destruir o forte, a matar todos os Emboabas, chegaram os reforços, né, vindo lá da região de Ouro Preto, para ajudar aquelas pessoas ali. Então, os paulistas tiveram que sair daquela região. Então, a Guerra dos Emboabas e esse Ambrósio Caldeira Brant, que, se não me engano, é meu heptavô, ou seja, avô da sétima ou oitava geração Gente, que anterior a legal. mim, na realidade, se tornou um verdadeiro herói das Guerras dos Emboabas. E ele teve vários filhos. Um deles, por exemplo, é o famoso contratador de diamantes, que é o Felisberto Caldeira Brant, que foi junto com aquele João, que você deve ter ouvido falar da Chica da Silva, né, aquele pessoal lá tá? Então, ele não estava relacionado com a Chica da Silva, era o outro João, certo? Esse João, ele foi um contador relacionado. Mas o Felisberto Caldeira Dantas foi um sujeito muito rico, porque ele descobriu ouro na região de Paracatu, veio lá para Diamantina, começou a descobrir, trabalhar com diamantes, fez uma fortuna simplesmente fabulosa e
o português, o famoso Marquês de Pombal, ficou com o olho desse tamanho na fortuna do Felipe Caldeira Brandt e queria confiscar a fortuna dele. Então, o resultado, armaram para esse meu, ele não é meu ancestral, é meu tio ancestral, certo? Uhum. Armaram para ele, conseguiram tomar toda a fortuna dele, e ele foi preso Ó, e foi para Lisboa. Mas olha só que interessante, lá em Lisboa, não sei se você sabe, teve em 1755, no dia de Todos os Santos, teve um terremoto terrível lá em Lisboa, da escala Richter, se não me engano, 7, 7 da escala Richter. Ou teve seja, a mesmo. cidade acabou completamente. Foi um terremoto, depois foi um grande tsunami e teve um grande incêndio também, por causa das velas das igrejas que começaram a queimar, né, caíram e começaram a queimar, a cidade foi simplesmente completamente destruída. E a cadeia em que estava Felisberto Caldeira Brandt, a prisão de Limoeiro, ela caiu também. E ele saiu da cadeia, foi ter com o Marquês de Pombal para pedir para o Marquês de Pombal pagar o que ele devia. Olha só que Olha só. interessante. Então, ele saiu da cadeia, que tinha aprendido. Ele falou: ah, tá vendo? Eu fui livre da cadeia, eu quero agora que você pague o que me deve. E o Marquês de Pombal não pagou, mas a família Caldeira Brandt, ela pediu posteriormente, isso aí muitos anos depois, se não me engano, em Uhum. 1960, pediu indenização para o governo português, a indenização de 30 toneladas de ouro. Olha 30 só. toneladas de ouro daria mais hoje, mais ou menos hoje, uma fortuna nada mais nada menos por volta de 10 bilhões de Uma dólares. pequena É claro que isso aí fortuna. para todos os fabricantes, né? Não Aham. seria só Vou para isso, se fosse distribuir, para né? talvez não poderia alguns centavinhos dessa história toda, porque a família Caldeira Pet, com certeza, era muito grande. Mas é Ai, isso aí. E aí depois o pessoal veio aqui para o norte de Minas, os ancestrais desse Felisberto, desse Ambrósio Caldeira Branche aqui para o norte, na região de Itacambira, onde tinha uma mina de ouro também, aham. e depois vieram aqui para Montes Claros Olha, para participar da construção de fazendas e tudo mais. É isso aí, a história do livro é isso aí, tudo aí. Conta gente, a que história coisa de 10 maravilhosa. pessoas da família Caldeira Branche. Eu vou sair daqui dessa Aham, é entrevista isso com aí. duas coisas. Um é comprar o livro e ler, né? Filhos de João. E a outra é procurar para saber qual que é a minha descendência. Vai que minha família tem uns milhão aí perdido também. Ô, rapaz, olha, eu vou falar com você, Felipe. Ó. É uma coisa interessante. Eu descobri que todo mundo, mas todo mundo, especialmente aqui no Brasil, Aham. todos nós aqui somos descendentes de reis, descendentes de imperadores, mas não Olha tem que bom. exceção, não, você pode ter certeza. E é uma coisa muito interessante, porque o Brasil ele tem muita miscigenação, ou seja, Uhum. vieram para cá portugueses, né? Todo mundo aqui Sim. tem sobrenome português, e esse, pelo fato da gente ser descendente de europeus, ser descendente de índios, ser descendente de negros, isso aí faz uma coisa muito interessante. Todos nós somos descendentes de pessoas ilustres do passado. Eu, por exemplo, descobri aí cada coisa que até chinês, para você ter ideia, a gente tem Olha da só. dinastia Han, né, o Império Han, Ó. e descobri que nós somos descendentes. Mas não é só sou eu, não. Você pode até, poxa, você está fazendo aqui conta. Não, não é isso, não. Todo mundo. Aham. Porque uma coisa, por exemplo, é um japonês que é só descendente de japonês. Tudo bem. Agora, o fato de brasileiros ser descendentes de europeus, de índios, e de negros, isso aí faz uma coisa muito interessante pelo fato da gente ser descendente desses povos todos da Europa, e não só da Europa também, porque na África, né, muitos daquelas pessoas que vieram para cá como escravos também eram descendentes de reis africanos, porque na África também tinha reis. Sim, Até hoje tem verdade. reis na É África. hoje. Você lá o rei Zulu da África lá, esses reinos que Portugal encontrou lá, né, encontrou lá na região da Etiópia, de Angola e tudo, todas essas pessoas eram descendentes de antigos reis e dos próprios faraós, né, do Egito. Então, os Uhum. negros das regiões da África são descendentes daqueles faraós. Né? Então, não há nada que se vá, uma coisa muito interessante. Ou seja, todo brasileiro, no fundo, ele tem sangue azul, né? De fato, isso é Que coisa boa. Professor Marco, muito obrigado, tá, por me conceder essa rica verdade. oportunidade. Foi muito prazeroso esse bate-papo, viu? Prazer, todo meu. Nós estamos à disposição aí. Eu queria dar parabéns a você, a sua iniciativa, né? Obrigado. Que Deus o abençoe todas Amém. as pessoas aí
que vão ouvir essa entrevista, né? E bom trabalho para você e sucesso, viu? Desejo todo sucesso Amém, do mundo para obrigado. você, tá bom? Obrigado, professor. Um É abraço. isso Deus aí. abençoe. Um abraço, um forte abraço, até a próxima. Amém, obrigado. Qualquer coisa aí, nós estamos disponíveis, tá Amém. bom? Obrigado. É isso aí. Instituto Bíblico Verdade e Graça. Compromisso com o Evangelho.